Estou de volta a mais um vídeo e é desse jeito. E vamos aprender o que? Os tipos de sujeitos. Estou de volta a mais um vídeo e é desse jeito. E vamos aprender o que? Os tipos de sujeitos. O que? Os tipos de sujeitos. O que? Os tipos de sujeitos. Sujeito. E aí, galera, mais um vídeo para vocês. Estamos de volta. Estava de férias, viajando. Estava viajando por vários países aí. Minha vida é muito difícil, gente. Tem que viajar, tem que cumprir agenda. Estava para Gramado. Muito bom, né? Muito bonito. Fizeram uma pracinha aqui perto de casa e colocaram umas gramas assim, ficou bem bonito. Fui lá visitar Gramado, entendeu? Piada? Enfim, estamos de volta e hoje nós vamos aprender, no vídeo de hoje, na música de hoje, nós vamos aprender os tipos de sujeito. Tipos de sujeito. O que é sujeito mesmo? Lembra daquela musiquinha? A oração é dividida em sujeito e predicado. A oração é dividida em sujeito e predicado. Pois é, nós já temos um vídeo sobre predicados. Hoje nós vamos aprender sobre sujeito, os tipos. Qual é a função do sujeito na empresa gramática? O que ele faz na empresa gramática? Qual é a função do sujeito? Gente, geralmente você fala de algo ou de alguém. Esse é o sujeito. Você fala, o professor é lindo. Quem é o sujeito? O professor. Quem é lindo? O professor, claro. Você falando de quem? Do professor. Pois é. Mas isso é elementar, básico. Mas o sujeito, ele tem algumas classificações, ok? Nós vamos aprender os tipos de sujeito. Nós aprendemos que o predicado pode ser nominal ou verbal. O predicado pode ser nominal ou verbal. Pois é, hoje nós vamos aprender sobre os sujeitos. Beleza. O sujeito, ele pode ser simples, composto, pode ser o que, Marminha? Indeterminado, pode ser oculto. E tem também a oração sem sujeito. Beleza? Primeira coisa, sujeito simples. O que é o sujeito simples? Galera, o sujeito simples é o seguinte. Você vai identificar o sujeito. A oração, ela apresenta dois termos essenciais. Sujeito e predicado. Identifiquei o sujeito, olhe para ele. Se apresentar somente um núcleo. O que é núcleo? Esqueci. A palavrinha mais importante, onde está o significado. Você fala assim, o professor de língua portuguesa é lindo. No meu caso, né? Que é o sujeito, professor de língua portuguesa. Qual a palavra mais importante, o professor de língua portuguesa, entre essas palavras? O professor. Esse é o núcleo, palavrinha mais importante. Se eu tirar, perde sentido. Então, eu vou identificar o sujeito e vou ver se esse sujeito apresenta um ou mais núcleos. Se apresentar um só núcleo, simples. Exemplo, deixa eu ver minha pesca aqui. Os músicos fizeram uma boa apresentação. Qual é o sujeito? Os músicos. Palavra mais importante? Músicos. Quantos núcleos? Um núcleo. Sujeito? Simples. Mamão com açúcar. Acabou. Simples, beleza, né? Um núcleo. Eu encontro o sujeito, identifico quantos núcleos, tá? Enquanto sujeito, vejo. Quantos núcleos ele apresenta? Um só núcleo. Sujeito simples, mamão com açúcar. Já foi. Composto, ao contrário. Dois ou mais núcleos. Então, se eu falo assim, Jardson e Jéssica são namorados. Qual sujeito? Jardson e Jéssica. Quais são as palavras mais importantes do sujeito? Jardson e Jéssica. Dois núcleos. Só lembrando, Jardson e eu, Jéssica, minha esposa, né? Somos namorados, rapaz. Que lindo. Enfim, então, se apresentar dois núcleos, sujeito composto, beleza? Vai no núcleo. Um núcleo, simples. Dois núcleos, composto. Amém? Tranquilo? Aí nós vamos aqui para o sujeito indeterminado. Gente, sujeito indeterminado, deixa eu ver o exemplo, é o que não pode ser identificado na frase, mas tem uma dica, beleza, mamão com açúcar. O sujeito indeterminado, você vai olhar o seguinte, você vai olhar para o verbo. Geralmente o verbo ele se encontra na terceira pessoa, do plural ou do singular acompanhado da palavrinha se. Gente, olha, está na terceira pessoa o verbo? Qual é a terceira pessoa? Quais são? Singular. Eu, tu, ele ou ela. Ele ou ela.
Plural, nós, vós, eles, o eles. Então, terceira pessoa do singular, ele, o ela. Terceira pessoa do plural, eles, o eles. Então, você vê, olha só, um exemplo aqui. Disseram que você estava mal. Esse verbo disseram está em que pessoa do discurso? Primeira, eu disseram, não dá certo. Segunda, tu disseram, não dá certo. Terceira, ele disseram, não dá certo. Plural, nós disseram, eles disseram. Terceira pessoa. Se tiver na terceira pessoa, galera, do plural, sujeito indeterminado. Essa é a dica, beleza? Vive-se melhor nos campos. Vive, o verbo viver. Aí, no caso, vive. Eu vivo, tu... Ele vive. Opa, terceira pessoa. Se estiver na terceira pessoa, indeterminado. Pegou? Indeterminado, terceira pessoa. Aí nós vamos ver o sujeito oculto, que pode ter mais dois nomes. Desinencial ou elíptico. O sujeito oculto é o seguinte. Olha só como eu penso. Indeterminado, o verbo está na terceira pessoa. O sujeito oculto, que ele não significa que ele não existe. Só que não dá para identificar quem praticou a ação. Mas você identifica o seguinte. Olha para o verbo. O verbo está na terceira pessoa. Indeterminado. Oculto, no caso, vamos ver o exemplo aqui. Geralmente o oculto ele vai estar nas outras pessoas do discurso. Dormiremos cedo hoje. Vamos lá. Dormiremos cedo hoje. Dormiremos. Eu dormiremos não. Tu dormiremos não. Ele dormiremos não. Nós dormiremos. Primeira pessoa do plural. Então, se estiver na terceira pessoa do discurso, indeterminado. Mas se não tiver na terceira pessoa, tiver em outra pessoa do discurso, claro, o sujeito não estiver na oração e você olha para o verbo, não está na terceira pessoa, é oculto. Se estiver na terceira pessoa, indeterminado. Se não estiver na terceira pessoa, oculto. Olha lá, não consegui identificar o sujeito da oração, ele pode ser duas coisas, ou indeterminado ou oculto, tá? Então, eu olho para o verbo. Deu terceira pessoa, né? Deu assim, disseram, eles, terceira pessoa, indeterminado. Eu olho para o verbo, dormiremos, nós, primeira pessoa, oculto. Essa é a dica. Olhe para a pessoa do discurso, para o verbo. Eu não consegui identificar sujeito na oração, então só pode ser indeterminado ou oculto. Indeterminado, terceira pessoa, indeterminado, terceira pessoa, indeterminado, terceira pessoa, indeterminado, terceira pessoa, tá? E se não tiver a terceira pessoa, oculto. E por último, oração sem sujeito. Diversas situações, mas eu vou falar algumas. Normalmente na oração sem sujeito, não tem sujeito, o verbo, a dica o verbo, ele vai indicar fenômeno da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Chover, trovejar, ensolará, nevar, fenômenos da natureza. Ou, enfim, você pega o verbo haver no sentido de existir. O verbo fazer e está indicando tempo e clima, beleza? Então, oração sem sujeito é o seguinte. O verbo indica fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, fazer e estar indicando tempo e clima, beleza? Sim, professor, mas cadê a música? Porque eu consigo aprender melhor. Eu pego um pouco da sua explicação, mas eu consigo aprender melhor na música, né? Óculos novo da gente, gostaram dos óculos? Enfim, então vamos na música. Hoje nós vamos pegar uma levada bem tranquila. Opa, produção. Ok. Vamos aprender os tipos de sujeito através dessa música. Mais ou menos assim, Eu quero ouvir todo mundo mão pra cima. Te liga. O sujeito chega sem se apresentar. Então fico pensando como devo tratar. Ele tem vários nomes para a apresentação, e para cada nome depende da condição. Se tiver um núcleo simples ele é. Se dois ou mais aparecer, composto ele há de ser. Na terceira do plural ou do singular com si, o sujeito é indeterminado no sim. E para oculto exclui terceira do discurso. Oração sem sujeito, preste atenção que é desse jeito. Verbo indicando fenômeno da natureza. O verbo haver no sentido de existir. Fazer e estar indicando tempo e clima. Depois tudo
de novo. Porque eu quero aprender mesmo, não consegui aprender os tipos de sujeito, cante de novo. Claro, eu estou aqui para ajudá-los. Mais ou menos assim, ó, pega. Quero ouvir todo mundo cantando, vem comigo. O sujeito chega sem se apresentar, então fico pensando, como podemos tratar? Ele tem vários nomes para a apresentação, e para cada nome depende da condição. Qual é? Se tiver um núcleo simples ele é, se dois ou mais aparecer composto ele há de ser, na terceira do plural ou do singular com si, o sujeito é indeterminado sim, e para oculto exclui terceira do discurso, oração sem sujeito, preste atenção que é desse jeito, verbo indicando o fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, fazer e estar indicando tempo e clima, depois tudo isso sua nota vai pra cima, depois tudo isso sua nota vai, depois tudo isso sua nota vai pra cima, depois tudo isso sua nota vai, quero ir, depois tudo isso sua nota vai pra cima, depois tudo isso sua nota vai pra cima, depois tudo isso sua nota vai pra cima, depois tudo isso sua nota vai pra cima. Oh, galera, fiquei sem palavra agora. Treine essa música e você nunca mais vai esquecer os tipos de sujeito, ok? Se tiver um núcleo simples ele é, se dois ou mais aparecer composto ele há de ser, na terceira do plural ou do singular com si, o sujeito é indeterminado sim, e para o oculto exclui terceira do discurso, oração sem sujeito, preste atenção que é desse jeito, verbo indicando tudo da natureza, o verbo haver no sentido, enfim, treine essa música bastante e você vai aprender os tipos de sujeito, beleza? Like no vídeo, like no vídeo, like no vídeo, like no vídeo, até o próximo vídeo.